Muito bem, nós temos aqui os DPS, que é o dispositivo de proteção contra surtos. Eles são usados para detectar e desviar sobretensões transitórias, aquelas sobretensões de rápida passagem, que chegam por motivos indesejáveis e que não deveriam chegar às nossas instalações, e eles são os responsáveis por isso. Então nós vamos ver aqui o passo a passo, tudo o que nós precisamos saber sobre esses dispositivos, que deveriam ser mais utilizados para aliviar muitos problemas em nossas instalações. Mas nós devemos conhecê-lo intimamente para saber qual DPS eu devo utilizar. Então, há uma série de fatores, 5 na verdade, que eu preciso conhecer, e eu vou conhecer todos nesse trabalho, nesse vídeo. Então, esse vídeo vai estar aí à disposição de todos num aulão completo. Também vai estar de 3 em 3 minutos separados lá nos shorts dos vídeos. Vai estar na playlist que você vê aí nos cards, certo? Então você vai saber tudo que precisa. Você que é profissional para se qualificar, lembrar de alguma coisa que tenha passado por você sem você perceber. Você que está começando agora na área da elétrica, saber a necessidade e a importância de um dispositivo desses em suas instalações, certo? Então aqui nós temos aqui nessa imagem aqui, nós temos aqui dispositivos das 3 classes. Primeira coisa que eu devo saber, existe 3 classes de dispositivos de proteção contra surto: diretas, para as descargas diretas, para descargas indiretas, e os complementares. Como que eu vou identificar? Como que eu vou entender essas nomenclaturas que ele tem aqui, ó, essa simbologia toda que ele tem na sua face aqui, ó, o C, o P, I max, I mínima, a máxima. Como identificar? Então, para mim, utilizar um componente bem utilizado na instalação, porque muitos são que instalam, tá lá o dispositivo, porém ele não tá lá fazendo nada, porque instalou errado, ou instalou a classe errada, ou instalou a tensão errada, ou instalou uma corrente errada. Então eu preciso saber classe, tensão, corrente, localização. Então, e esquema de ligação. Se eu não souber esses 5, classe, corrente, tensão, esquema de ligação e localização, o meu DPS pode estar lá só como algo para bonito no meu quadro de comando ou no meu quadro de distribuição. Pode estar lá simplesmente por estar, sem ajudar em nada, certo? Então aqui nós temos aqui, ó, como que eu vou identificar o que é esse UC que eu tenho aqui, ó? O que é esse I max? O que é esse IN? O que é esse UP? O que é esse T1, T2? T1, T2, já vamos entrando direto, então, na classe. Isso indica que esse que está passando o mouse aqui agora é um que eu posso usar
tanto para descargas diretas quanto para descargas indiretas. Ele é de classe 1 e classe 2. Esse outro que está aqui em cima, que estou passando o mouse aqui agora, é um classe 3, ele é um complementar. Então, nós temos as três classes, 1, 2 e 3. Classe 1 é direta, é aquele que é colocado lá no padrão de entrada, que vai receber a descarga direta. É o que vai receber a intensidade maior lá, que eu quero, quando houver a descarga, seja detectado lá já no quadro, que não venha para o interior das minhas instalações. Então, lá no padrão de entrada, eu vou usar o classe 1, que poderia ser esse que eu tenho aqui agora, que é T1 e T2. Então, em prédios, imóveis, isolados, sítios, fazendas, colocado no padrão de entrada ou em ligação de SPDA. Então, já estou aprendendo agora a classe. Primeira classe que eu devo saber. Eu quero colocar eu tenho um quadro e eu vou colocar lá na minha fazenda, no sítio, em áreas isoladas, imóveis isolados. Eu preciso colocar, então, um de classe 1, que ele vai receber as descargas diretas. O classe 2, para descargas indiretas, é o que eu coloco nas residências e em pequenos comércios, colocados lá no quadro de distribuição geral, não no padrão de entrada. No padrão de entrada, classe 1, lá no quadro de distribuição, o classe 2. Então, dentro da minha residência, lá no quadro de distribuição geral, o classe 2. E o classe 3 são os complementares. É aquele que, além de eu ter um lá no quadro de... Olha, ele é complementar, o classe 3. Esse que está o mouse aqui agora, ó. Esse aqui, ó, que é esse contra-raio aqui, que está passando o mouse aqui agora, que vai direto na tomada, certo? E o filtro de linha, que é essa espécie de extensão de tomadas aqui, ó. Ele é um filtro de linha. Aqui nele tem um dispositivo de proteção contra surto. Então, eu posso colocar numa linha e dele ligar outros equipamentos lá dentro da minha instalação. Ele é um complementar. Ele não é o principal. O principal está lá no quadro de distribuição geral, se for numa residência, e aqui, por exemplo, no meu computador, eu posso colocar ou um filtro de linha ou este aqui, que é individual para um único aparelho, que é como aqueles adaptador que você coloca nas suas tomadas. Então, eu tenho classe 1 para descargas diretas, para as áreas afastadas, classe 2, descargas indiretas, e classe 3, os complementares. O classe 2, quando eu falo de descargas diretas e indiretas, falo da capacidade de receber essas descargas, que nós vamos ver mais à frente, na hora de nós dimensionarmos o DPS. Então, eu vi as três classes existentes. Não é qualquer DPS que eu coloco em qualquer local. Onde eu quero montar, vai ser o tipo de DPS. Então, na hora de dimensionamento, eu vou ver também lá mais à frente no vídeo aqui, eu vou ver também sobre a localização. Que aí tem tudo a ver também com a classe. Certo? E também eu tenho que ver o quê? Os tipos de ligação que eu vou fazer. Há basicamente dois tipos. Uma mais usada, que é em série, e a outra em paralelo. As duas podem ser feitas, mas as duas para um objetivo específico.
Então, nós vamos ver também os tipos de ligação. Nós vamos ver as classes, estudar mais sobre as classes em frente. Nós vamos ver sobre a tensão ideal do meu DPS. Nós vamos ver a corrente máxima ideal. Nós vamos ver a localização. Tudo para uma única escolha. Qual DPS eu devo comprar? Qual DPS é o correto para a minha instalação? Que tipo de ligação eu vou fazer? Como ele vai ser instalado? Como ele fica na ordem no quadro de distribuição? Então, tudo será feito agora. Nós vamos ver, então, a ligação em série e a ligação em paralelo. E você segue, você deixa o seu like e você compartilha para que outros aprendam. E de hora em hora tem vídeo novo aí no canal. Vejam aqui, eu tenho 2 tipos de ligação possíveis e vou explicá-las. Aqui eu tenho em série e tenho em paralelo. A mais utilizada é em série. E eu tenho aqui os 2 tipos de como você ligar. Por que ligar em série? Para que haja um dispositivo para atender às normas, que haja um dispositivo de proteção para o DPS. Então eu ligo ele em série. Eu posso ligar ele em série com o disjuntor geral ali da minha residência, por exemplo, do meu comércio, da indústria, com o dispositivo geral. E esse esquema é para monofásico, bifásico ou trifásico. Eu tenho aqui o esquema monofásico, mas se fosse bifásico, teria um disjuntor duplo DPS ou 2 disjuntores DPS. Dimensionados, como nós vamos aprender a seguir. Certo? Então, aqui o esquema aqui, ó. Entrei, peguei a fase, fui para o meu geral. Do geral eu saio e vou para o meu DPS. Faço um jumper para o DPS. E o DPS eu vou diretamente para o barramento de terra. Mais na frente aqui do vídeo nós vamos ver o aterramento, que deve ser qual o esquema de aterramento ideal para a montagem dos DPS em cada esquema. Então, calme. Agora nós estamos vendo só se é ligação em série ou paralelo. Essa primeira aqui, então, é em série com o disjuntor geral. Em seguida, eu tenho um dispositivo de proteção, um disjuntor de proteção para o DPS. Veja, agora eu já entrei com a fase no meu disjuntor geral. Do geral eu saí em série e fui para o dispositivo de proteção, que esse aqui não vai trabalhar com os circuitos. Note que abaixo aqui, essa linha amarela que está aqui, é que está indo para os disjuntores dos circuitos. Mas esse aqui veio só para o DPS, ele vai trabalhar só com o DPS. Veja, e o DPS foi para o aterramento, E aqui ao lado nós temos em paralelo. Vamos ver agora. Então, esses 2 primeiros da esquerda são em série. Um em série direto com o disjuntor geral. E o disjuntor geral, veja, foi feito um jumper aqui e veio para o DPS. E o DPS para o barramento de proteção. E esse amarelo, esse condutor amarelo que está saindo também aqui, está indo para os circuitos. Então, mostra o quê? Que só jampeou do geral. Aqui o geral foi para o circuito também em amarelo e jampeou para um disjuntor que vai trabalhar só com o DPS. Porque o DPS, se houver uma falha no DPS, se o DPS não suportar a descarga de surto momentânea que venham a ele, o que vai acontecer?
Quem vai cair nesse caso aqui é somente o disjuntor de proteção do DPS. E os circuitos aqui ao lado do disjuntor geral a instalação vai continuar funcionando normalmente, porque esse dispositivo de proteção do DPS vai defender o circuito. E você só vai ter que depois, então, fazer a manutenção no teu DPS. E o teu circuito lá continua a mesma coisa, a instalação não sofreu nada. Já esse bem da esquerda aqui, que não tem o dispositivo de proteção individual para o DPS, se acontecer uma falha no DPS, que isso é previsto em norma 5410, o que vai acontecer? Vai cair, porque esse não vai suportar, então vai haver a falha, e vai sobrar para esse que ele vai desligar. E desligando, vai desligar o geral do teu circuito. Então, se for usar um disjuntor em série aqui, é preferível um disjuntor a mais somente para o DPS. Certo? E aqui em último aqui, em paralelo. Em paralelo, você liga. É como uma lâmpada. Nós temos em série, a lâmpada em série é o quê? Entrou na lâmpada, o fase passou e foi para a próxima lâmpada, não é? Foi feito aqui com o DPS. E em paralelo, pegou ali, antes de passar pelo meu disjuntor geral, eu já jampeio em paralelo para o meu. O que vai acontecer aqui? Esse DPS tem que estar dimensionado de forma tal que ele suporte, sem dúvida nenhuma, a sobrecarga, a sobretensão, aquela sobretensão transitória, que ele suporte para que não desligue o sistema. Por quê? Porque você vai ver à frente como é o trabalhar desse DPS, vai entender que a sobretensão vai preferir sempre ir pelo DPS. Então, se você fizer assim em paralelo, você vai ter que dimensionar ele um pouco acima, prevendo o quê? Que ele não tem um dispositivo para proteger o restante do circuito. Ele não tem um dispositivo particular. Muito bem, nós temos aqui então os esquemas TNC, TNC-S e TNS. TNC é aquele esquema em que a concessionária traz a rede e o neutro é aterrado lá no padrão. Sempre vai ser aterrado. TN sempre é TN, então o neutro é aterrado. Então ele vem para dentro da identificação e ele é usado como neutro e como aterramento. Então você não tem um BEP, um barramento de equipotencialização entre neutro e terra. Tem só o barramento de neutro. E aqui ao lado nós temos a transformação desse TNC em TNCS, onde dentro da edificação nós fazemos ali um BEP, um aterramento ali dentro, colocamos um barramento lá no padrão, no nosso quadro de distribuição e interligamos o neutro com o BEP que nós fizemos e transformamos TNCS. Eu prefiro sempre fazer assim, em vez de trabalhar com o TNC, trabalhar com o TNCS. E ao lado nós temos o TNS, que é aquele que você usa o aterramento da concessionária e faz um BEP genérico entrando para dentro da tua instalação com um cabo de proteção. Mas aqui eu fiz esse aqui para que você veja agora, e tem um link aqui abaixo, você entra nesse link para você ver que eu escrevi errado lá, ó. Eu escrevi aqui, ó, o TNC, ele só é possível fazer, eu fui ver depois de ter editado.
com condutores com seção superior a 10 milímetros. Então, você só vai ter um esquema TNC em qualquer local no prédio se você tiver um cabo de fase superior a 10 milímetros, um cabo de neutro superior, igual ou superior a 10 milímetros. Cabo menor que isso não pode fazer TNC, tem que ser TNCS, que você está liberado. Agora eu corrigi aqui a escrita e esse vídeo agora é para corrigir o outro vídeo que está lá, ok? Então, clique no link abaixo aí e veja o vídeo completo. Então agora, com o que você viu atrás e o que ainda virá nesse vídeo para frente, eu devo saber, já ter em mente algumas questões. O DPS, ele funciona sem aterramento? Ora, a norma diz que o neutro será aterrado. Diz lá, estará aterrado no barramento de equipotencialização, o BEP da edificação. Então, o fato da concessionária aterrar o neutro na entrada do padrão já cria um BEP genérico. Então, mesmo que você trabalhe com o TNC, que eu não gosto muito, gosto do TNS, você vai ter o aterramento, porque o neutro, que é o retorno de fase, está aterrado pela concessionária. Então, você tem não é puramente sem aterramento, o neutro está aterrado. Mas é confiável apenas isso? Utilizar o DPS sem um aterramento próprio para proteção? Sim, pode utilizar o DPS utilizando apenas o aterramento funcional da concessionária. Então, como falei, vai se tornar através... E você vai... Aquele condutor que vem lá, então vai se chamar PEN, que é terra e neutro. Proteção e neutro, o PEN, que você vai utilizar tanto para neutro quanto para proteção, que é o TNC. A norma diz que o condutor PEN só é admitido, agora esses detalhes, só é admitido em instalações fixas e sua seção não pode ser inferior a 10 milímetros. Então, para fazer um TNC, utilizar o neutro como terra e aterramento, o teu cabo de fase tem que ter no mínimo 10 milímetros, a entrada lá do teu padrão, certo? A entrada, não é lá dentro nas tomadas, certo? Lembre, utilizando o PEN será esquema TNC, proteção e neutro único. Note que usando para fazer um aterramento, o aterramento funcional, aquele da concessionária, se torna TNS. Quando você coloca lá um aterramento, um condutor e leva lá para dentro da instalação, você está transformando o TNC que tinha lá em TNS, que é terra e neutro separado, certo? Ou seja, esquema TNS tem cabos, mas o TNS não precisa ter 10 milímetros o cabo de fase, que é o mais geral no país para as residências, principalmente as residências monofásicas. Não vai encontrar um cabo de fase de 10 milímetros. Dificílimo. Então, tenho lá na residência ou no prédio, cabo de fase 10 milímetros chegando na entrada da concessionária, 10 milímetros, posso fazer TNC. Não tenho cabo 10 milímetros, TNS. TNC é neutro e terra junto. TNS, terra e neutro separado. Sim? Então você pode até não ter um BEP lá dentro da tua instalação, mas você vai utilizar então aquele BEP genérico lá fora na entrada do seu padrão. Vai colocar um cabo lá de aterramento e vai trazer para dentro da tua instalação, transformando ele em TNS. Então, é esse os esquemas mais utilizados predial e residencial, não aqui, no país todo. Isso fala de um geral,
ok? Vamos em frente, que tem muito ainda para a gente ver aqui, tá certo? Veja que aqui nós temos um quadro, como geralmente nos apresenta, esquema TNS. TNS. E agora tem dúvidas também que vêm pelo canal, que eu digo, acompanhem as playlists. Sempre vai haver um vídeo separado para cada assunto. Às vezes eu não cito algo em um vídeo ou outro, porque deve estar ou virá em outro vídeo. Então você precisa acompanhar o passo a passo do canal. As playlists estão aí, passando aí, ó, a todo instante. Essa playlist qualificação constante em elétrica, ou comandos elétricos, ou instalações residenciais, prediais, ou em curso de eletricidade, eletricista predial, certo? Mas veja aí, esquema TNS. Saiba, condutores que saem do DPS, primeira coisa, essa dúvida. O DPS deve estar a um ponto tal que dele não saia cabo para chegar no barramento maiores que 50 centímetros. Não pode, porque ele perde a resistência. Ele aumenta a resistência. E isso não é bom para ecoar a sobrecarga, certo? Então, vamos lá. Então, aqui está, ó, condutores que saem do DPS não podem ser maiores que 50 centímetros. Vamos ler aqui esse outro detalhe aqui. Com o esquema TNS, somente áreas molhadas precisam ser protegidas por IDR ou DR. DDR já é um outro que é mais usado somente em indústria. Então tem o IDR e o DR, comumente usado em residências, em comércios de menor porte. Em indústrias e comércios de maiores portes é mais para o DDR. Precisa conhecer os três. Então, se eu tenho um quadro e não tenho escrito ali qual é o esquema, mas eu vi que tem 2 barramentos de neutro, um está pegando o meu IDR ou DR e o outro não está, os circuitos do IDR ou DR, é porque eu tenho protegidos e não protegidos. E protegidos e não protegidos só pode existir no esquema TNS. Não pode ser no outro esquema que você vai ver a seguir. Então, respondido essa dúvida sobre se eu tenho protegidos e não protegidos, porque para proteger toda a instalação sai muito caro. O que mais encarece a instalação é os condutores. Se eu puder fazer um esquema TNS e não precisar proteger toda a instalação, porque o TNS só protege áreas molhadas, fica mais barato para o proprietário, certo? Então, se eu tenho aqui um esquema, não precisava estar escrito aqui esquema TNS se você entendesse da norma, que a norma diz isso tudo que está aqui, certo? Aqui, ó, eu tenho vindo aqui, ó, eu tenho aterramento, eu tenho fase e eu tenho neutro. Poderia ser 3 fases aqui. O esquema de montagem é o mesmo, só aumentaria aqui o número de DPS. Ou eu teria 3 DPS para o trifásico, ou eu teria um único DPS triplo, como você vai ver a seguir, certo? Então aqui, ó, eu tenho o esquema TNS. Veja que venho lá do ponto de entrega, chegaram lá, eu estou usando aqui o funcional aqui, ó, e trazendo para dentro da residência e indo para o barramento. Mas aqui eu botei ao lado aqui, que é um opcional, por exemplo, de fazerem mais um BEP lá na edificação. E isso é bom. Também vai estar ligado, então, naquele barramento que já está o funcional. Não tem problema. E esse BEP, na maioria das vezes, não existe. Isso é só um adicional, certo? Então, aqui, ó, a fase venho entrou no geral. No geral. Poderia ter aqui, em vez do geral, ter, depois, ao lado do geral, colocar mais um,
somente exclusivo para o DPS. Não mudaria o esquema. Sai do geral, jampeou para o DPS. O DPS saiu do DPS e veio para o barramento, que está também interligado com um BEP, mas não precisaria estar. Isso é só um exemplo, certo? E veja que do geral por baixo aqui também foi jampeado, foi para o DPS e também já foi para o IDR, certo? Que recebeu o neutro que veio da rua, porém o neutro aqui, ó, jampeou, olha em cor mais clara aqui onde está o neutro agora, e indo para um outro barramento que não passou pelo DPS, que são para os circuitos não protegidos. Então esse é o típico esquema TNS, que tem protegidos e não protegidos. O meu cabo não pode ter mais que 50 centímetros, como já foi falado, então todos os detalhes, siga esse esquema que nada pode acontecer. Vamos em frente que tem muito mais ainda para nós aqui, vemos hoje aqui nesse vídeo. Então lá em frente eu já mostrei o esquema TNC, que é o neutro aterrado, aquele aterramento funcional. Eu já mostrei o transformar o TNC em TNCS e já mostrei o TNS puro. E já fiz um quadro aqui na frente, esquema TNS. Agora o TT. TT, onde não há aterramento de neutro. Então é necessário um DPS para o neutro, indo para um BEP interno. Porque não há um BEP para as instalações. O neutro não foi aterrado pela concessionária. Não há aquele aterramento funcional. Então, como eu faço? Veja, o fase venho direto para um dispositivo de proteção do DPS, que pode ser o geral, saiu dele, acompanha o mouse, saiu dele e foi para o principal, para o DPS principal, que é o DPS de fase. E entrou no DPS de fase, saiu desse DPS de fase e foi para um barramento do neutro, que é aquele neutro que veio, que você pegou lá no ponto de entrega que não estava enterrado, não estava aterrado, certo? Então, você saiu do DPS principal e foi para esse barramento. E dele também você já jampeou e foi para o teu IDR ou DR, certo? Também, antes de entrar no DPS, você jampeou a fase para o IDR, certo? Mas note ao lado que eu tenho outro DPS para o neutro, porque esse neutro não foi aterrado. Então, é necessário, esquema TT é obrigatório, então, você colocar. Há casos que é opcional você proteger o teu neutro com o DPS, mas aqui é obrigatório no TT. Então, você jampeou aqui, ó, você jampeou esse neutro, você pegou no barramento de neutro, aquele que veio lá da rua, foi para o barramento, pegou no barramento e mandou para um DPS. E esse DPS vai descarregar num BEP que você vai fazer interno. Você vai fazer um BEP interno para a edificação. Para esse BEP é que vai o teu neutro, que saiu do DPS secundário, certo? Então, o esquema TT te obriga a você usar, mesmo que seja monofásico, você usar 2 DPS. É obrigatório você proteger o teu neutro e fazer um BEP interno na tua edificação. Então, esse é aquele esquema para quando não há o aterramento funcional. E se há o aterramento funcional, é bom demais, aí é preferível, é a preferência, é o melhor que existe, é o TNS. Mas como não é o TT, você vai fazer na tua edificação um BEP e vai colocar ali o teu DPS de neutro.
é para lá que ele vai descarregar. E lembre, quando há aterramento TT, todos os circuitos devem ser protegidos por IDR ou DR. Veja, TNS, que é o preferível para uma residência, para um comércio, sempre, o TNS sempre vai ser melhor, porque ele te dá a opção de proteger as áreas molhadas e não proteger o resto da instalação, que fica muito caro. Mas o TT te obriga a proteger tudo. Então, note que no outro esquema que nós vimos ali agora há pouco, aqui atrás, volta o vídeo, eu tenho 2 barramentos, um para os protegidos, circuitos protegidos, e outro para não protegidos. Já agora no esquema TT, eu não tenho 2 barramentos de neutro que saem para os circuitos. Eu tenho barramentos diferenciados aqui, porque um recebe o neutro que vem da rua, e depois manda para o IDR, certo? E o outro é o que eu fiz para o BEP, para receber o DPS que vem do BEP, e dele eu vou mandar um aterramento para os circuitos, e o outro é a saída dos circuitos, mas eu não tenho um para não protegidos, porque no esquema TT, todos devem ser protegidos por IDR, que é proteção pessoal, ou por DR, que é proteção pessoal e patrimonial. Então, veja o vídeo IDR ou DR, qual usar. Veja o vídeo aí, passando aí nos cards aí na playlist de qualificação constante em elétrica. Então, aqui você notou o quanto é diferente o esquema TT e o esquema TNS. Não tem como confundir. Você só confunde se você não estudou as normas, ou você não fez um curso bom de qualificação, ou você passou os vídeos que você assiste, as aulas diretas, porque tem muitos que querem ir direto para o finalmente e não veem o passo a passo, não é? O esquema TT e o TNS nada tem a ver. Se você tem 2 barramentos, se você diz que tem uns circuitos protegidos por IDR ou DR e não protegidos por IDR ou DR, então não pode ser TT, porque TT, você está vendo aqui agora, todos são protegidos. Não tem como eu não proteger, porque ele não tem, o neutro não tem aquele aterramento funcional lá fora. Então, eu preciso fazer um BEP interno para a edificação, preciso botar um DPS exclusivo para o neutro, o que é opcional no TNS. No TNS, você pode proteger o neutro por DPS, se você quiser. Mas no TT, não é que você possa optar. No TT, você é obrigado. Então, você é obrigado a protegê-lo. Então, o esquema TT é uma burocracia bem maior, um gasto muito maior. Então, a gente tem que fugir, quando puder, do TT, fazer o TNS. E já viu lá no início do vídeo, se você não viu, volte lá e vai ver, se for TNC, que você está usando neutro para neutro e aterramento, que é o TNC. Como transformar o TNC lá no quadro, para não gastar muito, em TNS, tá ali o esquema também para você fazer isso. Então, prestar atenção, seguir as normas, a NBR 5410 e ir em frente. Vamos em frente aqui. Então, para dimensionar, eu preciso 5 conhecimentos: classe, tensão, corrente, esquema e localização. Nós já vimos as classes, que é a direta, indireta e a complementar lá no início do vídeo. Volte lá para você ver. A tensão.
Aqui, no nosso DPS, aqui, ó, na frente dele, geralmente, ou algumas até aqui ao lado, eu vou ter a série de informações que me dão o dimensionamento. Eu vou ter ali a tensão UC e a tensão UP. A tensão UC que está ali, que vai ser 175 watts, 275 volts, 460 volts, vai ter essas três tensões mais comumente encontradas. 175, 275, 460. É o que vai me dizer se eu vou instalar em uma tensão de rede de 127 volts, de 110, 127 volts, então eu vou usar o de 175. Nunca o de 275. Se eu vou instalar onde é 220, a tensão de rede, eu vou usar o 275. Se é 380 trifásico, eu vou usar o de 460. O DPS será o mais próximo da tensão de rede, porém nunca menor que a tensão de rede. Eu não vou colocar um de 175 ou um de 220. E tem também ali o UP. O que é esse UP que está escrito aí na frente do meu DPS? Vamos ver o que é esse UP. Então você entendeu que o UC que está escrito na frente é tensão de operação. Pronto. 175, 275 ou 460. Agora, esse UP é o nível de tensão que vai estar lá menor que 1,5 kV. Então ele vai suportar de 1,5 para baixo. Vai estar lá um símbolozinho assim, menor que 2,5, ele vai 2,5 kV. kV é 1,5 mil volts. Certo? Ou 4 kV. Isso tudo, o nível de tensão, você vai dimensionar segundo a NBR 5410, lá na tabela 31 da NBR, você vai ver conforme a tensão que você vai ter de rede, a UC, você vai ver a sua UP. A sua UP vai ser conforme a tabela. E o que acontece com o DPS? Durante o surto, o DPS detecta a tensão elevada na rede e desvia para o aterramento, certo? Porque dentro desse DPS, aqui dentro, ele tem um varistor, que é esse azulzinho que está aqui do lado direito. Esse varistor, o que ele faz? Ele dá um caminho mais fácil, com menor resistência para a tensão passar. E nós sabemos que a tensão é bichinho preguiçoso. A tensão, ele sempre vai escolher o caminho mais fácil para ela passar, com menor resistência. Por isso que existe, por exemplo, o curto-circuito, que uma pessoa leva um choque, por exemplo. O que é? Encostou ali, se a pessoa tiver de pé descalço, por exemplo, aquele caminho é mais rápido para ir para a terra. E a tensão, os componentes ali, eles querem voltar rapidamente para a Terra. Então, eles escolhem o caminho mais terra. Então, esse varistor que tem ali internamente no DPS, ele dá um caminho mais fácil para essa energia, para essa tensão passar. Mas, então, vamos entender um pouco mais sobre o varistor. Então, durante o surto, o DPS detectou a tensão. Ele vai desviar pelo aterramento e vai passar essa tensão pelo varistor que tem interno no seu DPS. E esse varistor, ele cria um caminho de menor resistência. Por isso, no surto, a tensão elétrica passa primeiro pelo DPS.
Veja, deu o surto, entrou o surto, pode estar ali em série com o disjuntor. Pode estar em série com o disjuntor. Mas o que acontece? O surto vai escolher passar, se tiver em paralelo, aí mais ainda. Eu gosto de montar em paralelo. Por quê? Mas aí precisa um dimensionamento diferenciado. Por quê? Porque num surto, como que se comporta? A tensão, ela prefere passar pelo DPS, porque esse varistor dá para ela um caminho de menor resistência. Então, se tem que escolher no surto passar pelo um disjuntor ou passar pelo DPS, ela vai sempre escolher passar pelo DPS. Por isso que nós colocamos, então, um DPS, um dispositivo de proteção para o DPS. Por quê? Porque se esse varistor não suportar, se for um surto acima do esperado, esse varistor vai provocar um curto no DPS. E o DPS vai entrar em falha. E essa falha, que é o que diz a norma 5410, é o que vai ser defendido, então, por um disjuntor de proteção para o DPS. Então, houve o surto. O surto escolheu passar pelo DPS, porque o caminho por ali é mais fácil. Mas passou muito que esse varistor não estava... Você tinha ali, por exemplo, um DPS de 1,5 kV e precisaria ter um de 2,5 kV naquela ocasião. Então, esse que sobrou, ele vai ter que voltar pelo DPS, pelo disjuntor de proteção que você instalou ali. E vai defender o resto do circuito. Então é bom não colocar no geral. Eu não gosto de instalar colocando do geral para o DPS. Eu prefiro então instalar do geral, passando, como nós vimos lá o esquema de ligação lá no início do vídeo, passando pelo um de proteção e depois indo em série para o DPS. Então, nós vimos o quê? Que durante o surto, você precisa entender o funcionamento dos equipamentos para poder colocar o equipamento correto que você precisa lá, certo? Durante o surto, a tensão vai escolher aquele surto transitório, aqueles poucos instantes, é muito rápido, é mais rápido que o abrir e fechar do olhos, ele vai escolher passar pelo DPS. Se o DPS está ali correto, se ele suportar o surto, ele vai desviar para o aterramento e vai continuar funcionando normalmente. Se está mal dimensionado, ele vai entrar em curto e vai haver a falha. Então, o disjuntor de proteção do DPS que você colocou ou o disjuntor geral vão defender a tua instalação. Mas não é bom colocar no geral porque vai cair todo o sistema. Nós já falamos sobre isso. Então, durante o surto, vai existir o quê? Se esse varistor durante o surto, o varistor é como se fosse um monte, dentro desse quadradinho, é como se fosse um monte de esferas soltas. Tá? É como ficam na corrente elétrica. A corrente elétrica faz o quê? Ela é um movimento, a tensão, então, é o movimento é o movimento desordenado de elétrons, não é? Então vem a tensão e organiza os elétrons, eles vão tudo numa mesma direção. Não é isso a corrente elétrica? Pois o varistor é tipo isso. Ele tem um monte, vamos dizer que ele tem um monte ali de elétrons ali dentro, desordenado. E quem faz ele se ordenar e fazer uma linha reta é o surto. Então, na hora do surto, eles se organizam e fazem uma linha para passar. Enquanto não tiver surto, eles estão tudo ali. O seu DPS não age, vai estar sempre ali. Quando tem surto,
e o teu DPS estiver bem dimensionado, aqueles elétrons vão se alinhar dentro do varistor, vai passar a corrente de sobra, a corrente de descarga, e vai ir para o aterramento, por aquela linha que se formou durante o surto, certo? Mas, então, internamente, está lá, os elétrons dentro dos varistores, tudo desordenado. O surto fez ele se alinhar, passou a corrente, passou a tensão de sobra, aquela que vai ter que ir, que é a sobretensão transitória, que vai ter que ser descarregada. Se tiver bem dimensionado, por isso é bom que você entenda bem isso, ok, passou, descarregou, o seu DPS continua normalmente, está lá. Mas se tiver mal dimensionado, ou se está bem dimensionado, mas foi uma coisa fora do comum, vai entrar em curto. Vai entrar em curto. Por quê? Porque quando ele trabalha, ele alinha assim entre a entrada e a saída do teu DPS. Ele faz uma linha para passar a tensão. Os elétrons se alinham. É tipo os elétrons, mas vamos dizer que fossem esferas, né? Um canal, criou um canal ali, de elétrons ou de esfera, do que você quiser. Criou um canal. Mas, se passar da conta, o que acontece? Vai causar um curto ali. E vai acender o LED aqui, ele vai ficar vermelho lá no teu DPS, dizendo que você tem que trocá-lo. Só nesse caso você vai ter que trocar. Se houver uma sobrecarga que ele não suporte. Não é? Ou, se ele receber tanta sobrecarga, que nós vamos ver a seguir, mais do que é permitido por esse UP, que esse 1,5 kV, né, nós vamos ver mais quanto ele vai suportar no máximo. Durante o surto vai existir, então, essa tensão entre os terminais do DPS é a tensão UP. Então, o C é a tensão de operação contínua, o P é a tensão transitória, e é o máximo que ele pode suportar nessa transitoriedade, nesse pico. Entendeu o C e o P? Vamos em frente aqui, então. Então, você entendeu que quanto menor a tensão UP, melhor. Porque apesar do DPS fazer a descarga, passa alguma coisa para a instalação. E é necessário que fique dentro do suportável pelos equipamentos das instalações. Para saber a tensão máxima suportada, deve-se usar a tabela 31 da norma 5410, não esqueça. E aí, ali naquela norma, você vai ter as colunas. Tem a coluna da tensão nominal, que você vai ver se você vai usar um 175, um 275, um 460. E tem a coluna da tensão de impulso em kV. E aí você vai nessa coluna e vai na coluna que tem a categoria de produto, buscando equipamentos de utilização. Aí no equipamento de utilização, você vai achar se é 1,5, se é 2,5, se é 4 kV, qual que você vai utilizar. Então, use a norma 5410 e as tabelas de normatização para haver uma boa escolha dos seus equipamentos, certo? E a corrente de descarga, o que é? Tem aí na frente do seu... Então, nós já vimos que na frente dele vai ter lá T1, que é tipo 1, ou classe 1, ou vai estar escrito classe 1, tem algo, depende do fabricante, vai ter T1, que aí você vai saber que é classe 1, T2, classe 2, T3, classe 3, ou vai estar escrito classe 1, classe 2, classe 3, e vai ter lá o C, que você já viu o que é, vai estar lá o P, que você já viu o que é, e vai estar lá também I max, que é corrente de descarga máxima suportada. O I max é a corrente máxima de descarga, o máximo de surto que o DPS suporta,
sendo que ele vai suportar 2 vezes a capacidade ali escrita. Ele vai suportar 2 vezes essa capacidade. Então, aqui na frente do DPS, nós também temos o Imax e o IN. Como está aqui, ó. Vejam onde está aqui o mouse. É a corrente máxima de descarga. É o máximo de surto que o DPS suporta, sendo 2 vezes o que está exposto aqui como máximo. Por exemplo, lá no início do vídeo, nós temos ali aquele DPS que é classe T1 e T2. Ao mesmo tempo, ele pode trabalhar tanto na direta quanto na indireta, e o seu Imax é 75 kA, quer dizer, 75 kA, 75 mil ampere. Quer dizer que num surto transitório, ele pode suportar até 150 kA, 150 mil ampere. E também nessa corrente de descarga, que significa, tem o IN, que é o corrente nominal. A corrente nominal, por exemplo, nesse aqui, ó, nesse pequeno que está aqui em cima, está passando mal, tem aqui um IN de 20 kA. É a quantidade de vezes que o DPS vai trabalhar sem danos dentro do limite, como falei antes do varistor, que tem um limite que ele suporta. Então, ele vai suportar esse aqui, que é 20 kA, até 20 vezes uma sobrecarga dentro do limite estabelecido para ele, que ele não entra em curto, como já expliquei antes. Volte atrás que você vai ver o que acontece quando entra em curto. Então, ele vai trabalhar até 20 vezes. Ah, deu uma sobrecarga hoje, deu outra semana que vem, deu outro mês que vem, o ano que vem, até 20 vezes, de 15 a 20 vezes com tranquilidade, se for um 20 kA. Então, o IN vai dizer quantas sobrecargas ele vai suportar dentro do especificado. Se ele está bem dimensionado, quantas vezes ele vai trabalhar sem você ter que trocar, sem aquela luzinha que é verde ali, sem ficar vermelho pedindo para você trocar. É a corrente nominal de descarga. Vamos em frente aqui e você se inscreve, você aprenda, você veja aí o que está passando aí, ó. Passa aí, veja aí, procure as playlists e veja qualificação em elétrica, qualificação constante em elétrica, ou veja comandos elétricos, ou veja os de pintura. Tem 3.000 e poucos vídeos aí à sua disposição. Nós vimos então tensão, corrente, havemos classe, tensão, corrente. Vimos tudo o que é necessário para o completo dimensionamento. Agora, por último, nós vamos ver então a localização. Porque o DPS depende, todo esse dimensionamento vai depender da localização, do quanto ele vai ser cobrado. Porque dependendo da localização, é a cobrança que recairá sobre ele. E a localização manda na corrente máxima de descarga. Naquela Imax é o que manda. Se eu vou fazer uma obra numa área urbana, central, que tem prédios em volta, muitos prédios, lá no centro da cidade, e os prédios, geralmente, cada um tem que ter o seu para-raio. Então, quando vier uma descarga, essa descarga vai ser dividida entre vários ajudantes da sua instalação. Então, você vai poder colocar um DPS de 8 a 20 kA. Bem baixinho, porque você vai ter muitos ajudando em volta.
Agora, se esse DPS ficar numa área urbana periférica, num bairro da cidade onde não tem muitos prédios, não tem prédios muito afastados, não tem para-raios por perto, você já vai ter que botar um de 20 a 40K. Agora, se for uma área rural, isso também tem a ver com a classe, né? Classe 1, área rural. Classe 2, dentro de casa. Então, também tem a ver com isso. Uma área rural afastada de zonas urbanas, de 65K no mínimo ou maior. Vai depender ainda da área rural. O que tem na volta dessa área rural. Certo? Eu falo tudo isso por recomendações. Porém, sempre, quanto maior a capacidade de corrente máxima suportada, melhor. Melhor para você, melhor para a sua instalação. Certo? Mas tudo vai depender do teu projeto, até onde você quer chegar, financeiramente falando, e o do teu conhecimento. Então, vamos lá e vamos em frente.